Fala galera, Felipe Regato no Contato, Betting Expert, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje, conforme prometido, eu vou falar sobre controle emocional. Eu tenho certeza que esse é um vídeo que é um dos mais fundamentais e de maior importância dos que eu coloquei até hoje, tá? O controle emocional, nós sabemos que sem ele é impossível ter sucesso em qualquer área da vida e principalmente nas apostas esportivas. E eu fui buscar muita informação, eu fui buscar muito conteúdo, me baseei em livros, me baseei em muita pesquisa para que eu pudesse trazer para você algo relevante, algo que de fato possa fazer a diferença na sua gestão do controle emocional e que te ajude a ter sucesso nas apostas esportivas, a ter sucesso nos investimentos esportivos, ok? Então fica comigo até o final. Esse vídeo que vocês estão vendo aqui, essa parte que vocês estão vendo escrito na lousa, ela é a primeira parte do nosso vídeo, então nós temos uma continuação, porque não deu para eu escrever tudo que eu gostaria. Eu sempre gosto de escrever porque, além de ficar falando, né, que é o seu canal auditivo, quando eu escrevo, eu também consigo atingir o seu canal visual e isso facilita o entendimento, isso facilita a absorção do conteúdo. Beleza, galera? Então essa é a primeira parte, nós teremos uma segunda parte onde eu vou dar umas dicas muito bacanas. Então assiste esse vídeo inteiro, assiste o próximo vídeo, porque se você assistir esses dois vídeos, anotar, assimilar esse conteúdo, pode ter certeza que vai fazer uma grande diferença nos seus resultados nas apostas esportivas, ok? Vamos embora para o conteúdo, deu de blá 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 e agora é conteúdo para gerar resultado. Me permita, antes de começar a explicar o que está aqui, fazer duas leituras, ok? Para que você entenda a importância do controle e da gestão emocional nas apostas esportivas. Então aqui eu tenho um princípio, tá? Que fala que seu cérebro ainda está em evolução e geralmente reage de modo primitivo a problemas modernos. E isso se relaciona ao dinheiro, a perdas financeiras, tá? Então, quando o assunto, por exemplo, é dinheiro, algo extremamente moderno, o nosso cérebro ele tende a reagir de maneira primitiva, tende a reagir de uma maneira muito mais emocional do que racional, tá? E isso pra gente, como apostador esportivo, não é bom. E uma informação muito bacana que você precisa saber, se você não sabe ainda isso aqui, você vai ver que é algo que realmente pode fazer a diferença, é que, continuando aqui no livro, ele fala: além disso, as perdas financeiras são processadas na mesma região do seu cérebro que responde ao risco de morte, o que significa que as emoções correm forte quando a perda financeira se aproxima, tá? Então eu li isso aqui para você ver o quanto que quando a gente, por exemplo, perde uma aposta, quando a gente, por exemplo, faz um mau investimento, coloca uma bet que não foi boa e a gente acaba perdendo, o quanto que o nosso cérebro emocional acaba tomando conta das nossas próximas decisões, do nosso comportamento, ok? Então, galera, para começar esse nosso exemplo aqui do quanto o controle emocional ele é importante, tá? Eu desenhei semelhante aqui a um iceberg, não sou desenhista, muito pelo contrário, tá? Mas eu quero que você entenda como um iceberg. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu a foto de um iceberg, aquela pontinha minúscula para fora da água e embaixo da água aquilo vira um monstro, né? E o que é essa parte de fora que a gente consegue ver, né? Fora da água? É a nossa análise pré-jogo, tá? É a nossa gestão de banca, é o nosso conhecimento técnico sobre as equipes, sobre o confronto, sobre os mercados disponíveis, enfim, daria para citar várias outras coisas aqui, mas é só para exemplificar para vocês. A análise, a gestão de banca, o conhecimento técnico, isso é importante? Sim, é muito importante. Porém, de nada adianta você ter isso aqui se você não tiver o controle emocional. O controle emocional é aquilo que fica embaixo da água, muito maior do que aquilo que está fora da água. Tá? Então você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode saber todas as técnicas, fazer a melhor análise pré-jogo. Se você não tiver o controle emocional, os seus resultados eles estão
fadados ao fracasso. Beleza? Então, a parte mais importante, sem dúvida, para o apostador desenvolver, e talvez uma das mais difíceis, é o controle emocional. E para que você comece a desenvolver esse controle emocional, é necessário que você tenha pelo menos um conhecimento básico de como que o nosso cérebro funciona, o meu, o seu, o de qualquer pessoa que nós conhecemos, tá? Como que ele funciona. Porque a partir do momento que você sabe como ele funciona, que você tem consciência de como ele funciona, você consegue mudar padrões, mudar comportamentos que estão te atrapalhando, que podem estar fazendo com que você não tenha os resultados que você gostaria de ter, ok? Então vamos lá, o nosso cérebro, como que ele funciona? Primeiro, tá? Ele gosta muito de tirar conclusões rápidas e fáceis. E como que isso pode se aplicar nas apostas esportivas? Você está ali vendo um jogo, analisando uma partida, vendo como é que vai se desenrolar aquela partida e está ansioso para já colocar aquele seu investimento, para já estar com seu dinheiro no mercado, e o time A vai lá com 1 minuto de jogo, 2 minutos de jogo, cruza uma bola na área, cruza outra bola na área e dá um chute, a bola pega na trave. E aí você fala assim, puxa vida, o time A, por mais que você conheça os times e saiba que ele é até pior do que o outro time, mas como ele cruzou uma bola na área, teve um escanteio e chutou uma bola na trave, isso com 3 minutos de jogo, nem deu tempo de se desenvolver ainda a partida, o seu cérebro, como ele gosta de conclusões rápidas e fáceis, ele analisa e fala, o time A vai ganhar o jogo. Quando na verdade conscientemente a gente sabe que o time B é bem melhor e que vai passar 5, 6, 10 minutos e aqui o time B já vai estar tomando controle do jogo. Só que aí você já colocou o seu dinheiro no mercado, por quê? Porque o seu cérebro ele gosta de tirar conclusões rápidas e fáceis, beleza? Outra característica interessante do nosso cérebro e que traz reflexo nas apostas esportivas é a busca por padrões, mesmo quando esses padrões são irrelevantes. Então vai jogar o time A contra o time B e o time, por exemplo, vamos pegar aqui um Criciúma contra o CRB, tá? Então vai jogar Criciúma e CRB e aí você vê que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, o Criciúma ganhou os 2 últimos jogos que eles tiveram, isso lá em 2015 e 2016, o Criciúma que ganhou o jogo. E aí você analisa assim, pô, mas no confronto direto, agora em 2018, o Criciúma já, não perde do CRB há muito tempo. Então você vê assim, pô, o Criciúma vai ganhar esse jogo, porque os últimos confrontos só deu Criciúma. Só que você não analisa se os jogadores eram o mesmo, qual era o nível de motivação daquela equipe, qual era o campeonato que aquelas equipes estavam se enfrentando, né? Então você busca um padrão. Outro exemplo, né? Eu vejo pessoas que gostam muito de entrar em mercados de cantos. Eu, particularmente, não recomendo, mas eu vejo muitas pessoas que gostam. E aí ela analisa e ela vê que nos últimos 2 jogos do Juventude teve mais de 10 cantos. E aí ela acha que se nos 2 últimos jogos teve, nesse também vai ter. E vai lá e coloca o investimento dela. Então, o nosso cérebro ele tem uma tendência por buscar padrões, mesmo quando eles são irrelevantes. Para fazer uma análise pré-jogo, é interessante você buscar padrões? Sim, só que você tem que analisar se esses padrões eles são relevantes, né? Se são padrões que realmente eles podem te auxiliar a fazer uma estatística que te ajude a colocar as probabilidades ao seu favor, tá? Então muito cuidado com padrões irrelevantes, beleza? E outra coisa muito interessante é que o nosso cérebro ele é muito suscetível ao medo e à excitação, tá? Então isso é interessantíssimo da gente saber por quê. Simplesmente porque vamos dizer que você vende 3 heads consecutivos, tá? Você fez boas apostas, você fez boas análises, fez boas entradas, porém, é o que eu sempre falo, futebol é futebol e tudo pode acontecer e você vende 3 heads consecutivos. E aí você está olhando uma próxima partida, você está analisando uma próxima partida e você está vendo que o Chelsea está massacrando o West Ham. Só que como você vende 3 heads consecutivos, muitas vezes você pode deixar de fazer aquela bet, deixar de fazer aquela aposta. Por quê?
Porque o seu cérebro ele está suscetível ao medo. Você lembra que você vem de 3 heads consecutivos e você está vendo algo claro na sua frente naquele jogo, mas muitas vezes você vai deixar de fazer a aposta porque o seu cérebro ele está com medo. E o oposto disso é a excitação, a empolgação. Tá? Então você teve 5 ganhos consecutivos e aí você está analisando uma partida, você está muito empolgado porque você está ganhando e aí você está vendo um outro jogo, aquele jogo não tem valor nenhum, mas mesmo assim você vai lá e faz uma entrada. Por quê? Porque você está empolgado, você está excitado, né? No sentido de empolgação, e aí você, em vez de deixar passar aquele jogo que você está vendo que não tem valor, você fica ansioso, nervoso e vai lá e coloca uma aposta. Tá? Então, controlar o seu medo, controlar a sua empolgação, ok? Então, essa é a maneira que o nosso cérebro funciona, beleza? E eu não sei se você lembra que eu li lá no início, aqui eu quero representar o nosso cérebro, né? Os estudiosos de neurociência, né? Esse livro aqui é o livro Mentes Milionárias. Eles falam de um modo, para que fique fácil da gente entender, que nós temos 2 cérebros, tá? Um lado do nosso cérebro é aquele lado que reage por instinto, que reage por impulso, e o outro lado é aquele lado que analisa, que faz ponderações, que faz reflexões, ok? Então eu te pergunto, né, qual é o cérebro, o melhor lado do nosso cérebro para ser o lado dominante quando nós estamos fazendo as apostas esportivas? Sem sombra de dúvida é esse aqui, é o nosso cérebro que analisa, que faz reflexões, é o nosso cérebro racional. Porém, como dinheiro, como perda de dinheiro, como apostas esportivas, em se tratando de toda a evolução humana, é algo muito novo, normalmente o cérebro que toma conta quando nós estamos fazendo as apostas esportivas, quando nós perdemos uma aposta, é o cérebro instintivo. Ele fica muito maior do que o outro lado do nosso cérebro, tá? E isso pra gente não é bom. A gente precisa com que esse lado do nosso cérebro fique muito maior, mesmo depois de uma perda, mesmo depois do que aconteça. Por quê? Porque se esse lado do nosso cérebro ficar maior, for o lado dominante, nós vamos analisar, nós vamos refletir, nós vamos agir com a razão, tá? Então, Felipe, eu sei que eu preciso que o lado do meu cérebro responsável pela razão fique maior. Porém, quando eu perco uma aposta, quando eu perco dinheiro, o lado que domina é esse outro. Como é que eu posso diminuir esse lado e aumentar esse outro lado que é o lado responsável pela razão? Eu vou te dar 3 técnicas que você pode pesquisar na internet mais a fundo sobre elas, mas que vão te ajudar a aumentar o seu lado racional, a aumentar a sua confiança, a diminuir o seu medo, tá certo? E a tomar melhores decisões racionalmente, a manter o seu foco, tá? Então, quais são essas 3 técnicas? É a técnica da meditação, tá? A meditação, ela ajuda você a ter um controle maior sobre os seus pensamentos, a ter um controle maior sobre a sua impulsividade, tá certo? A visualização positiva, que é você se concentrar, fechar seus olhos num lugar que esteja só você e você visualizar os resultados positivos dos seus investimentos esportivos, das suas apostas esportivas, você se visualizar fazendo boas entradas no mercado, fazendo boas análises, tá? Então você pode pesquisar mais também sobre visualização positiva na internet, e isso vai ajudar você a aumentar sua confiança, né? A aumentar seu senso de confiança mesmo, tá? E o ensaio mental. O ensaio mental é você se visualizar, por exemplo, você fez uma aposta, deu errado. Quando você faz esse ensaio mental, poxa, se eu fizer uma aposta e eu perder essa aposta, o que eu vou fazer na sequência? Em vez de ficar apostando mais, eu vou sair para dar uma corrida, eu vou escutar uma música, eu vou achar uma forma de mudar o meu estado, de ir para um estado mais positivo, né? Enfim, eu vou ensaiar mentalmente, por exemplo, se algo que eu não quero que aconteça acontecer, qual vai ser a minha reação, tá certo? Então,
a meditação, a visualização positiva, o ensaio mental são ferramentas, são técnicas que podem ajudar você a aumentar o lado racional do seu cérebro, a ter um controle maior sobre as suas emoções e a, consequentemente, ter resultados mais positivos nas suas apostas esportivas. Beleza, pessoal? Essa é a primeira parte do vídeo. Fica comigo que agora, na segunda parte do vídeo, eu vou te dar dicas muito bacanas do que você pode fazer para ter mais resultados ainda e a manter o controle do seu cérebro em dia, tendo resultados muito mais positivos. Fala, galera! Dando continuidade ao nosso vídeo sobre controle emocional, para finalizar, eu quero apenas dar 6 dicas que vão te ajudar a manter o controle das suas reações emocionais nas apostas esportivas. Então, sem mais delongas, para a gente finalizar esse vídeo, 6 dicas que vão te ajudar. Primeira dica: estabeleça limites quanto ao que você vai investir, independente do quão bom pareça aquele investimento. Por mais que você acredite que tem 100% de chance daquele seu investimento acontecer, estabeleça limites quanto ao que você vai investir. É a nossa famosa e conhecida gestão de banca. Mantenha sempre a sua gestão de banca, independente do investimento parecer ser maravilhoso, ok? Se você não sabe fazer gestão de banca, o vídeo passado foi sobre esse assunto. Eu recomendo que você volte lá e assista para entender como eu faço, por exemplo, a minha gestão de banca. Segunda dica, pessoal, para manter o controle emocional em dia: crie regras. Crie regras para suas operações nas apostas esportivas. Tomei 3 heads consecutivos, vou ficar um dia sem fazer apostas. Tive tantos ganhos consecutivos, vou tirar um tempo. Enfim, várias regras que você pode criar para que você possa manter o seu controle emocional, tá? Inclusive, eu vou fazer um vídeo com as regras que eu sigo para compartilhar com você. E se você achar que faz sentido, você pode fazer o que eu faço ou fazer algo parecido, tomar como base, enfim, ok? Mas crie regra, não saia apostando igual um louco, né? Outra regra que você pode fazer: só vou apostar no campeonato tal e no campeonato tal. Só nesse campeonato eu vou apostar no time Y e no time Z, tá? Então são regras que eu criei. E quando eu passei a adotar essas regras, os meus resultados melhoraram muito. Outra coisa interessante é que você deve avaliar as probabilidades com atenção, né? Será que aquilo que eu acredito que vai acontecer realmente tem uma boa chance de acontecer? Tá? Então avalie com calma as probabilidades, não saia agindo por impulso. Outra dica muito importante: trabalhe com unidades em vez de trabalhar com dinheiro. Então, no vídeo de gestão de banca, eu ensino você a dividir a sua banca em unidades. Volta lá e assiste. Mas por que é interessante você trabalhar com unidades? Porque o seu cérebro, ele trabalha com números absolutos. Então, digamos que você tem uma banca de 200 mil reais, ok? Você tem uma banca de 200 mil reais nas apostas esportivas e você perdeu 20 mil reais, tá? Isso corresponde a 10% da sua banca, ok? Aí digamos que você tem uma banca de 4 mil reais e você perdeu 2 mil reais, o que corresponde a 50% da sua banca. Porém, como o seu cérebro ele normalmente trabalha com números absolutos, perder 20 mil reais, que naquele caso correspondia a 10% da banca, para o seu cérebro vai ser pior do que perder 2 mil reais, que, como eu falei, correspondia a 50% da sua banca. Tá? Então, por isso que você deve se habituar a trabalhar com unidades. Trabalhe com unidades porque aí você tira o peso do número, do montante financeiro. Ok? Lógico que se eu tenho uma banca de 200 mil reais e eu perco 20 mil, não é tão grave assim, porque se eu continuar fazendo tudo certo, eu vou recuperar esse dinheiro e vou ter muito resultado. Agora, perder 50% da minha banca, no caso os 2 mil reais de 4, já é algo muito mais problemático. Só que o seu cérebro ele não entende dessa forma. Então, quando ele perde aqueles 20 mil reais, ele fica enlouquecido e sai fazendo um monte de besteira.
Por isso que você deve se habituar a trabalhar com unidades, beleza? Quinta dica, crie uma lista de erros e estude os seus erros. Eu sei que tem apostas que você fez tudo de acordo com o que você analisou, que a princípio estava tudo certo e simplesmente não aconteceu, porque isso faz parte do nosso mercado. Porém, se você analisar a fundo, tem muita entrada que a gente faz que, puxa vida, não era para ter feito, errei, tá? Então, quando você faz uma lista de erros e estuda os seus erros, você ensina o seu cérebro a evitar esses erros. Agora, se você só aposta, ganha, aposta, perde, aposta, ganha, aposta, perde, e você não sabe se você está fazendo errado, você vai continuar fazendo aquilo ali. Então, é muito importante você fazer uma lista dos seus erros e estudar os seus erros para evitá-los, ok? E muito cuidado com apostas múltiplas, com apostas com odds muito altas. Por quê? Porque digamos que você faz uma múltipla com odd de 5 e você ganha. O seu cérebro ele começa a se viciar nessa recompensa, porque é uma recompensa muito boa. Você botou R$100, retornou 500. É algo fantástico. Só que o grande problema é o seu cérebro ele começa a se viciar nisso. E aí ele não vai querer mais, meu amigo, fazer a entrada a 1,80, a 1,90. Você vai sempre ficar buscando por essas recompensas altíssimas. E a gente sabe que se fosse fácil ganhar em múltipla, todo mundo já estaria rico há muito tempo nas apostas esportivas, tá? Então, muito cuidado com múltipla, com entrada em odds muito altas. Uma vez ou outra que você julgar que vale a pena, você pode fazer, porém, tenha muito cuidado para o seu cérebro não se viciar nisso e você passar a buscar somente por esse tipo de entrada que, sem dúvida, vai levar a tua banca por água abaixo. Ok, pessoal? Então, para finalizar o vídeo, essas foram as dicas, né? Na parte anterior ali nós falamos um pouco sobre o funcionamento do nosso cérebro e eu espero sinceramente que essa aula de controle emocional tenha te ajudado a entender o seu cérebro e a entender como que funciona o seu cérebro nas apostas para que você possa controlar isso e aumentar seus resultados, ser mais consistente nos seus ganhos, ok? Fica comigo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece que estão iniciando nas apostas esportivas. Se inscreve, ativa as notificações, que o próximo vídeo eu tenho certeza que também vai te ajudar bastante. Ok, galera? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.